bem-vindos a mais um podcast MAP, Medicina de Alta Performance. Estamos aqui para trazer muita informação, né, médica de relevância com medicina tradicional, medicina funcional, unidas e mais ainda, falando de carreira, falando de marketing, de gestão e de assuntos, claro, diversos, inclusive humanos. Diogo, mais um dia, apresente, por favor, a nossa convidada. As apresentações são sempre você, que você é muito mais simpático do que eu. Obrigado, Guilherme. Tá vendo? Você não tem esse dom, esse filho. Eu te ensino um dia, cara. Hoje a nossa convidada, primeiro prazer, Nath, ter você aqui. Um prazer estar com vocês de novo aqui no nosso podcast. Prazer, Guilherme. Nenhum prazer, mas é trabalho, sim, cara. Tem sim, cara. Tá, tem tá, sim, tá, cara. tá. O Guilherme tem prazer, sim. Ele liga pra mim, você vai hoje? Vai hoje. Eu falei, vou, Gui, eu vou estar lá. Hoje a nossa convidada é a doutora Natália Bandeira. Natália é médica, ela é excelente médica de Niterói. Ela trabalha com reposição hormonal, injetáveis, medicina integrativa, de certa forma, né? Que a gente sempre evita só usar essa palavra, mas é o que todo mundo acaba entendendo. E hoje a gente vai conversar bastante com ela sobre termos diversos na saúde, especialmente a reposição hormonal da mulher, que é o público mais importante da Nath, né, Nath? Isso aí. Seja bem-vinda. É o mais curto de atender. Obrigada. Prazer estar aqui. E Nath, né? Não sei se você falou, doutora Natália Bandeira, né? Natália Bandeira, eu falei. Você falou? Falei Natália então Bandeira. eu que estava em Nárnia. Você que estava em Nárnia. Não, siga, por favor, desculpa. Pode começar. Então é isso. Não, mas eu te interrompi, desculpa, porque eu achei que eu não tinha falado o nome todo. O Diogo falou que você trabalha com, né, pacientes ali, principalmente na parte de emagrecimento, de reposição hormonal. Como é que tá? Conta um pouquinho pra gente, eu acho que é legal, né, de como é que você chegou nessa conclusão de que você gostava disso, né? Porque isso são coisas, são assuntos, medicina funcional, né, os famosos injetáveis, reposição hormonal, emagrecimento ali com um foco, né, com um olhar 360 graus. Isso são coisas que na faculdade não são muito vistas, né? Então, como é que surgiu assim, né, esse caminho aí para a doutora Natália? Então, Guilherme, surgiu mais na minha dor, na verdade, né? Eu, desde a adolescência, sempre enfrentei uma guerra com a balança, então sempre me interessei por esse assunto de emagrecimento, né? Sempre estava procurando dieta e tudo mais, sempre correndo atrás do prejuízo mesmo. E aí, sempre me interessei por essa área. A parte de reposição hormonal veio depois da gravidez, do puerpério, que eu me vi lá no baby blues, né? Me vi naquela depressão pós-parto, afundada lá no poço. E aí que eu vi que eu realmente estava precisando de fazer umas reposições, tanto de hormônio quanto de vitaminas, minerais, que eu estava com bastante deficiência, e vi aquilo mudar a minha vida. Assim, Deus realmente ser resgatada lá daquele fundo do poço, entendeu? E mudar, de forma geral, a vida como um todo, né? Tanto disposição, quanto qualidade de vida mesmo, né? Humor, que estava péssimo. chorava, ria, não sabia. Estava me sentindo assim, um ET. Porque tudo que falavam da maternidade, para mim, estava sendo o oposto. Entendeu? Eu estava me sentindo feliz naquele momento, completamente feliz, né? E aí eu me sentia mal com aquilo, me sentia culpada, porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. Mas nessa fase eu estava mais culpada ainda, porque meu filho tinha acabado de nascer. E era para eu estar, né, radiante, feliz e tudo mais, mas estava lá embaixo por conta da oscilação hormonal. E aí, depois de amamentar e tudo mais, ter o ciclo todo com meu filho, né? Que aí eu fiz as reposições que eu tinha que fazer de hormônio e tal, e aí realmente mudou a vida, assim. É engraçado, todo mundo tem um start, né? Seja assim, precisa, cara, se quebrar de alguma forma, infelizmente, Pra né? doer, né? Às vezes tem que doer, exatamente, para poder você ali... Meio que acreditar, né? Sei lá, procurar. Mas assim, né, o bom dessa história toda é que também, né, com
a solução de um problema, surge um caminho novo, uma profissão, uma coisa que você acaba se apaixonando, foi assim? Foi exatamente. E a Nath tem uma história legal, que a Nath, ela é dentista, ela fez odontologia início, né? E a gente vive um mundo hoje muito louco de dentistas querendo ser médicos, né? Sim. E a Nath prova que ela pode ser médica, basta ela fazer Cuidado- a faculdade e ir uma boa médica. Cuidar do shape da cárie? Cuidar do shape da o ovário não tem cárie, é a pergunta de ouro. Então, entendendo que o ovário não tem cárie, o que a Nath fez? Ela foi fazer faculdade de medicina e é uma brilhante médica para fazer o que ela precisa ser feito com segurança. Mas esse é um caminho um pouquinho difícil, né? Vamos Só pra difícil. maioria. Aí a galera prefere ser presa por exercício legal da profissão. Tá certo, mas... Deixa eu fazer uma pergunta interessante pra Nath, cara, que reflete muito do que ela falou, que é a questão da depressão pós-parto e a associação da depressão pós-parto com a dominância estrogênica e a TDPM, que é a história da Nath, né? A incidência de blues puerperal, de alterações relacionadas ao humor no período pós-parto, está muito relacionada com a dominância estrogênica, né, Nath? Conta um pouquinho da tua história pra gente poder entender, porque as mulheres, às vezes, elas não percebem que essa flutuação de humor exagerada, essa TDPM, é um fator de risco para um blues puerperal e uma depressão pós-parto. Sim. Eu sofri muito com isso, né? Sempre minhas TPMs eram sempre muito maiores do que das minhas amigas, assim, sempre. E tive SOP, né? Então, eu sempre sofria com o ciclo muito grande, com fluxo muito intenso, mudando de humor o tempo inteiro. Então, assim, mas eu não tinha esse conhecimento, né? De que isso era uma doença que precisava ser tratada. Eu, naquela época, né, que o tratamento do síndrome do ovário policístico era anticoncepcional, então tomava anticoncepcional desde os 14 anos, e aí eu vi que isso melhorou, né? Porque, logicamente, suprimiu, então melhorou. Eu achava que aquele tratamento estava funcionando, mas aí depois, né, quando realmente parei o anticoncepcional para engravidar, que aí veio ladeira abaixo. E é interessante você falar, Nath, eu sempre falo, né? Toda mulher com dominância estrogênica, ela tem um tratamento proposto, né? E a gente precisa tratar a mulher com dominância estrogênica de forma assertiva. Explica o que é a dominância estrogênica e assim, né? Eu vou até reformular, que eu acho isso uma coisa legal de ser perguntado. O que acontece, né? A gente, por exemplo, na cardiologia, a gente ligava a síndrome metabólica, a hiperinsulinemia, a, né, doenças ali, tipo como dislipidemia, hipertensão, diabetes. Só que o presente, os últimos 10 anos, vem mostrando pra gente que existe um outro espectro, vamos dizer assim, né, de apresentação de síndrome metabólica, de síndrome de hiperinsulinemia, que são as doenças que tem a relação, né, de insulina alta, inflamação e distúrbio hormonal. É como se fosse um outro espectro de uma síndrome metabólica que foi descoberto agora, né? E aí, eu acho que é interessante porque o cardiologista precisa saber disso, o endocrinologista precisa saber disso. Vejam, a resistência à insulina, ela causa as doenças clássicas, mas peraí, a gente está descobrindo que isso também tem a ver com lipedema, tem a ver com síndrome de ovário policístico e tem a ver com esses transtornos exacerbados do humor. E eu queria, assim, né, que falasse um pouquinho desse espectro, assim, né? Como é que, por exemplo, sei lá, a hiperinsulinemia faz com que eu tenha dominância estrogênica? Como é que a hiperinsulinemia está, por exemplo, relacionada com o lipedema? Como é que a hiperinsulinemia está relacionada com a TDPM, né? Porque eu acho que para as pessoas entenderem como se trata, precisa entender ali. E geralmente a parte hormonal, que é o que chama a atenção, né? Geralmente o tratamento hormonal ele é muito mais paliativo ali para controle de sintomas, né? Então, assim, por isso que eu acho que seria interessante a gente fazer um apanhado e tentar explicar como a insulina tem a ver com inflamação e com essas doenças. Pode começar, acho que pelo distúrbio, né, por a dominância estrogênica, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho do lipedema e da SOP também. Que são as doenças que mais têm influência relacionada à insulina, né? Mas o primeiro ponto é dizer, cara, que a dominância estrogênica é uma doença que até hoje ela não é uma doença. Ela não é enxergada, por exemplo, pela ginecologia e endocrinologia como uma situação clínica patológica. Apesar da gente já ter muito trabalho mostrando com segurança clínica, essa entidade clínica, mas todo mundo considera como uma flutuação hormonal normal do corpo da mulher e não é. Como é que a gente classifica a dominância estrogênica? Ou excesso da produção de estradiol ou uma falta da contraposição da produção de progesterona.
O SOP, por exemplo, ele entra no quadro de dominância estrogênica porque, pelos ciclos anovulatórios, a mulher diminui a produção de progesterona. Então, ela tem um excesso relativo de estradiol sob a progesterona que gera um quadro de dominância estrogênica. O que a gente tem de relação hoje de dominância estrogênica com inflamação? A tua pergunta é brilhante, porque é o que a gente mais vê evoluindo hoje na literatura médica, exatamente isso. Exatamente, porque sempre foi visto... Uma doença estritamente hormonal, exatamente, né? É como se o iceberg tivesse a ponta ali para cima. Sim. E a parte que chama a atenção é a parte hormonal. E aí, o tratamento foi sempre muito com base nisso. Seja o anticoncepcional e depois foi evoluindo para reposição e tal. Mas o que está abaixo dessa ponta, né? E está ali a famosa síndrome metabólica, que é a mesma gênese, né? De várias doenças cardíacas, que é a mesma gênese, ou tem relação, pelo menos, com o aumento de incidência de vários tipos de câncer. Então, perfeito. Isso aí é para entender na base, porque o início da doença é o mesmo. Começa ali, exato. E esse é o ponto interessante que eu acho que todo mundo precisa entender, tanto vocês aqui quanto vocês ali. O que a gente tem hoje em relação à dominância estrogênica e as características inflamatórias? Do ponto de vista inflamatório, se você olhar estritamente, as únicas doenças que são estritamente inflamatórias são a endometriose e o SOP, mas que tem características genéticas e tem outras características envolvidas. Em todos esses cenários, você tem uma resposta inflamatória relacionada a isso. No caso do SOP, o SOP é um protótipo de uma síndrome metabólica, que acaba causando os ciclos anovulatórios, né, a falência da ovulação, exatamente por conta do aumento da insulina, da síndrome metabólica, e com isso você aumenta a produção de LH, e com isso você tem um hiperandrogenismo, e com isso a mulher tem ciclos anovulatórios. Ou seja, a alteração hormonal é uma consequência. Dentro da dominância estrogênica, a gente tem 5 doenças mais importantes. O lipedema, o ovário policístico, a endometriose, a adenomiose e a TDPM. Em todas essas doenças, tirando o SOP, que é uma doença que tem uma dominância estrogênica relativa pela falta da progesterona, as outras 4 outras doenças elas estão envolvidas por conta de um desbalanço de estrógenos. O estradiol, que todo mundo julga que é o vilão, e tem uma pergunta aqui de alguém que falou, posso repor estradiol na menopausa? Que é exatamente, tem o lipedema, posso repor estradiol na menopausa? É o entendimento de que o estradiol, ele é bom. O estradiol é anti-inflamatório. O problema são as vias que nós temos de conversão do estradiol em estrógenos inflamatórios. 16-hidroxistrona, 4-hidroxistrona, 2-hidroxistrona e a própria estrona. Quando você começa a ter essa via de metabolização do estradiol de forma errada e conjugada de forma diferente, guiando mais para esses estrógenos inflamatórios, você leva a um desbalanço inflamatório que acaba causando, por conta dessa inflamação, hiperinsulinemia, obesidade e outros pontos. Toda paciente que tem dominância estrogênica vai ter uma dessas doenças? Não. São doenças com características genéticas e poligênicas. Então, se você nasce com essa característica genética e você tem um processo inflamatório, um micro-hit, uso de anticoncepcional, estresse crônico, a doença vai aparecer. Toda a dominância estrogênica, assim como o lipedema, ele surge em 3 momentos da vida da mulher mais importantes, que é a primeira menstruação, a gravidez e o climatério. São momentos de maior flutuação hormonal. Os micro-hits que acontecem todos os dias na vida da mulher, eles agravam o surgimento disso, que seria a alimentação, o estresse, mas a característica genética é daquela paciente. Por isso que tem pacientes que vão ter e pacientes que não vão ter. A TDPM, ela é uma manifestação da dominância estrogênica inflamatória no sistema nervoso central. Você tem uma diminuição, um aumento dessa alteração em neurotransmissores cerebrais, principalmente a serotonina, por conta de um excesso de inflamação. Toda inflamação acaba levando uma resposta endócrino-inflamatória ao trauma. E qual é o hormônio que aumenta na resposta endócrino-metabólica ao trauma? A insulina. A insulina é um dos hormônios mais frequentes em todo o processo inflamatório. E se você já tem, por exemplo, de base ela mais alta ou uma resistência, né? Você agrava isso e acaba acontecendo de forma melhor. Como é que você manejou a tua TPM ali? Foi nesse turnover aí que você conseguiu entender, conheceu a gestrinona, que você fez tudo? Como é que foi esse entendimento? Não, a TPM em si foi na época do anticoncepcional, né? Que aí eu fiz e tal. Mas depois quando eu descobri a SOP e tudo mais, que eu mais velha e tal, porque que me melhorou também os sintomas? Que eu comecei a fazer uma dieta low carb, ou seja...
diminuir a E insulina você e tudo mais. descobriu o SOP nesse momento da gravidez também? Que é... Não, Não, aí só eu já já tinha, tinha. já Ah, tinha já tinha. melhorado, até porque eu já estava em dieta, já estava fazendo Entendi. dieta, já estava, né, indo para a parte da low carb. Então, já tinha meio que feito um tratamento, né, ali também. Não só com relação ao anticoncepcional. Aí, na gravidez, eu já não tinha mais os ovários policísticos, né, no caso. Nath, na tua opinião, qual a forma mais eficaz de tratar o SOP? Assim? O que você acha que faz a diferença nas tuas pacientes e fez a diferença para você no tratamento do SOP? Para mim, que eu acho, é a dieta e a atividade dúvida. física. Todos os guidelines no mundo que falam sobre o tratamento do SOP, eles são muito diretos em relação a isso. Né? O que faz a diferença, o tratamento do SOP, é uma dieta com baixa ingestão de carboidrato, porque você limita essa produção exagerada de insulina que o paciente tem, e atividade física, porque você melhora a captação periférica de glicose e a resistência periférica que você acaba tendo. Mas tem duas substâncias que são substâncias que fazem muita diferença em toda mulher com SOP. E essa semana, por coincidência, eu tive duas pacientes que... Eu sempre falo a mesma coisa quando eu trato a mulher com SOP. Normalmente são mulheres que têm dificuldade para engravidar e têm sempre tiveram essa pedra do caminho, né? Eu atendi uma que me marcou muito, foram duas essa semana da mesma história. Mas uma me marcou porque ela veio para poder engravidar. Ela veio para tratar o SOP, que o sonho dela era engravidar, ela queria se melhorar para poder engravidar. E aí eu comecei o combo do SOP, que resolve a fertilidade de 100% das mulheres com SOP. Metformina e Minusitol. E eu sempre falo para elas, mas o meu ciclo é muito irregular, não vou engravidar não, fica tranquilo. Eu falei, se você não quer engravidar agora, se protege, porque é muito frequente quando a gente começar a terapia você engravidar. 30 dias depois, elas voltaram à mesma... A última que falou foi muito bonitinha, ela falou, tá na recepção, o Daniel viu. Ela falou, tá na recepção. Doutor, tenho duas notícias ótimas. A primeira notícia é que eu perdi 2 quilos. A segunda notícia é que eu tô grávida. Eu falei pra você, que ótimo. Então, é muito legal isso. E, aliás, eu até te mandei, eu acho que eu te mandei esse artigo, né? Esse é um artigo recente, eu acho muito interessante isso. Comparação cabeça a cabeça, metformina de um lado, Minusitol mais resveratrol do outro, né? E a associação Minusitol e resveratrol deu um banho na minha queridíssima metformina, tenho que reconhecer. O que na minha prática, especificamente, me faria, se eu trabalhasse com isso, era de associar o resveratrol. Mas é óbvio, eu associo também, eu associo o resveratrol também. Mas é porque eu achei muito interessante, porque assim, né? As pessoas falam que não tem ciência, que esse tipo de medicina não tem ciência e tal. Cara, um estudo elegante, bonito, publicado uma revista de bom impacto, enfim, né? Eu li o estudo, é um bom estudo. Um bom estudo. E eu achei muito, muito interessante porque, assim, a metformina sempre foi vista como uma droga meio que insuperável, né? E, na verdade, ela foi superada por 2 nutracêuticos, o que eu falei, né? Faria, no fundo, acho que o que vai acontecer é a associação tripla. Exatamente, eu sempre faço essa associação. O combo que eu acho que é introcável é metformina com Minusitol e resveratrol. A gente usa em casos de mulheres mais inflamadas e tal. Mas outro ponto muito importante, Nath, que eu queria perguntar para você também, é o aspecto do intestino, né? O nível de alteração intestinal que essas mulheres acabam tendo. Sim. Ele é muito frequente, né? Sim, fala um pouquinho pra gente. Né? Exatamente. Geralmente essas mulheres são bastante inflamadas, né? Sim. Quando a gente tem essa inflamação bem exacerbada, geralmente vem uma desbiose associada, né? E aí as pessoas têm uma má percepção de que desbiose é só constipação, intestino preso, mas não. Às vezes a diarreia também, né? A diarreia também é desbiótica, estufamento, gases, né? Aquela má digestão mesmo. Até o formato das fezes, né? Não estarem umas fezes bem formadas, né? Ser aquelas ou bolinhas ou mais um pastoso mais líquido também é indicativo de desbiose, né? Sem dúvida. E esse é o papel muito importante que o intestino tem na saúde do estroboloma. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar aqui nessa câmera para medicina tradicional. Vou fazer medicina tradicional. Por que você continua ignorando, né, o intestino do ponto de vista funcional? Né? Assim, e é impressionante, porque eu até concordo que em termos lá de vários dos suplementos, dos fitoterápicos, se gere discussão, não é unanimidade, os estudos não são tão bons assim, é uma questão muito mais de risco-benefício. E acho que assim, isso atrapalha um pouco você colocar um programa de faculdade ou de pós-graduação e tal. Mas o papel do intestino, né, enfim, como um órgão que tem lá as suas questões funcionais, e não só anatômicas,
esse não tem muita discussão, né? Não tem nenhuma, né? dá Não pra deveria você, ter, pelo menos. Não, e ninguém, assim, de verdade, assim, né? Eu não vi qualquer discussão. Todo mundo ignora, assim, um pouco o intestino, mas quando você vai pra literatura, cara, assim, a associação da microbiota dos tipos de microbiota com diversas doenças, ela tá muito bem estabelecida. Os critérios ali, né, para desbiose, muito bem estabelecidos. Os sintomas, eles não, em todos os órgãos do corpo, eles não são só anatômicos, eles são muito funcionais também, né? Mas no intestino meio que o pessoal ignora. Eu posso ter uma deficiência de sei lá, absorção por inflamação daquele pedaço, mas uma inflamação que a gente não tem nome, a gente não pode chamar de retocolite ulcerativa, por exemplo, a gente não pode chamar de doença celíaca. A gente, né, assim, são inflamações pontuais, mas eu tenho espectros de inflamações ali diferentes. Então, eu faço essa deixa, porque eu faço questão de trazer aqui, botar um foco nessa fala, porque eu acho assim que a questão do intestino, ela é realmente algo que não tem muita discussão, que o médico deveria dar mais atenção, né? Guilherme, eu concordo 100% contigo, cara, e aí eu só vou fazer um adendo. Eu acho que muito desse ponto da parte do intestino ser mal vista cabe, inclusive, à medicina integrativa. E vou dizer por quê. O intestino, ele é um bom auxiliar, ele é uma forma de você prever, de você prevenir e de você tornar um tratamento complementar. Mas ele não é o ponto mais importante. Então eu vejo, por exemplo, muitos médicos botando uma responsabilidade no intestino de coisas que não são só eles. Por exemplo, teve uma mulher recentemente num post meu, uma médica recentemente num post meu, a paciente com dominância estrogênica falou assim, não precisa de nada não, você precisa só de modular o seu intestino. Aí não é só modular o intestino. Modular não dá. Falou modular, eu já me dá arrepio. O intestino faz parte do tratamento e ele é muito importante a gente entender e botar... combo, né? Exatamente. E não assumir uma questão de prioridade ou questão fundamental, como se fosse o ponto mais importante, porque não é. Nem a medicina tradicional, nem a medicina integrativa, elas são complementares. Claro. E como a gente está falando da dominância estrogênica, entra um ponto muito importante, que é o estroboloma. Para eu tratar uma mulher com dominância estrogênica, e eu não estou tratando o intestino, eu estou tratando ela de forma errada. Se eu não estou olhando para o intestino, eu não estou tratando essa mulher com dominância estrogênica. Você pode entupir de gestrinona, fazer o que você quiser. Não vai melhorar. É muito frequente a mulher com dominância estrogênica ter deficiência de B12, deficiência de ferro, de vitamina B12, de vários micronutrientes. Por quê? O intestino dela está péssimo, não absorve nada. E além disso, né, a microbiota, né, assim, ela atua efetivamente, mas aí eu concordo com você, é um micro-hit a mais, né? Exato. Mas assim, por exemplo, um intestino desbiótico é um intestino que... gera inflamação, perpetua inflamação. E que vai acabar, dependendo da microbiota, absorvendo mais estrogênio, porque exatamente. O estrogênio é eliminado, né, muito dele pelas fezes, e algumas bactérias, esse estrogênio ele fica meio que marcado, né? Ele sofre conjugação e glucoronidação. E quando ele está marcado aqui, ele fala assim, você vai ficar nas fezes, vai ser eliminado. Por quê? Porque eu tô bem de estrogênio no corpo. E aí o que acontece é que quando você tem desbiose, as bactérias elas tiram essa marca e aí o teu intestino fala assim, opa, peraí, aqui tem moléculas de estrogênio que não estão marcadas para serem eliminadas, eu vou reabsorver. Exatamente. E aí, eu concordo, mas é só um micro-hit a mais, né? Achar que essa é a causa da doença. Culpa não é. E o papel do intestino é muito importante exatamente da beta-glucuronidase. Essa alteração do estroboloma da mulher faz com que ela tenha um aumento de algumas bactérias, principalmente que produzam a beta-glucuronidase. E a beta-glucuronidase, o estradiol, ele é conjugado no fígado, sofre essa marcação de glucoronidação e é eliminado nas fezes, como a Denise Cardoso fala, né? A Denise Carvalho fala. A Denise é a médica que mais sabe disso no mundo, não tenho a menor dúvida disso. Sábia demais. E ela dá um exemplo que eu uso no meu dia a dia. É como se fosse um colar de pérolas. O estradiol é um colar de pérolas que, quando ele é metabolizado no fígado, ele é fragmentado naquelas continhas.
e ele é eliminado na bile. Quando ele chega com essa marcação para a bile para ser eliminado, é aumento da produção da beta-glucuronidase, reconjuga, remonta. O colar de pérolas ele volta de novo. Então você tem uma sobrecarga da função hepática por conta disso. Que o fígado está sempre reconjugando, e como consequência, você tem um aumento de um marcador inflamatório muito frequente nas mulheres com dominância estrogênica, o SHBG. O SHBG não é um marcador terapêutico, é um marcador de consequência de uma inflamação. O SHBG ele é um marcador de resposta inflamatória, de excesso de conjugação, de sobrecarga hepática e de doenças metabólicas, como SOP. No SOP é uma doença metabólica que leva a um processo de inflamação e esse processo de inflamação reduz o SHBG. O aumento da função hepática leva a um processo de inflamação, mas como há uma sobrecarga do fígado, o fígado bota muito SHBG na circulação por conta disso. Então, entender o papel do SHBG envolve o entendimento do intestino e da dominância estrogênica. Por isso que eu repito, é impossível você tratar uma mulher com dominância estrogênica se você não tratar o intestino dela de forma correta. Não, perfeito. Então, acho que ficou. A gente acabou indo muito por esse lado de dominância estrogênica, mas é porque eu acho o seguinte, cara, que é perfeito, assim. Isso é de desconhecimento. Essa desregulação estrogênio sobre progesterona, no caso da SOP, com diminuição da progesterona. E no caso das outras doenças, com aumento da produção de estrogênio, geralmente relacionadas à síndrome metabólica, independente do exame de sangue, né, vai te dar sintomas que podem estar no sistema nervoso central, levando ali, por exemplo, a esses transtornos disfóricos pré-menstruais. Mas entendendo isso, você consegue ter base para tratar todas as outras doenças. E esse é um bom exemplo, um belíssimo exemplo de as doenças hormonais um pouco fora da menopausa. A gente fala muito de reposição hormonal na menopausa, mas, cara, assim, imagino que uma pessoa com SOP precise, né, em algum determinado momento, fazer a reposição daquilo que está faltando, né? Bem como, né, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas pacientes, saber que elas têm hiperestrogenismo, para também tomar cuidado com o tipo de... não alimentar a doença. Exatamente, né? Por exemplo, essa é uma paciente que tem que tomar cuidado ao tomar outros hormônios, né? Mas agora eu queria passar para um tema que eu acho que vale sempre a gente falar, porque a gente discutiu aqui no pré-menopausa a reposição hormonal, e eu quero falar daquele tema que não dá para faltar em nenhum podcast, MAP, não dá para faltar, que é a reposição hormonal clássica ali, na menopausa. Né? É o tema de 2024, cara, menopausa. E eu queria, assim, né, vocês dois, mas mais para a Natália aqui, e, assim, quando que faz diferença? Assim, quando que a mulher ela precisa olhar para o que está acontecendo com ela e pensar assim, eu preciso procurar alguém que olhe para essa parte hormonal. Porque depois de um ano sem menstruar, acho que fica fácil, né? Tipo assim, entrou na menopausa, uma data de aniversário. Só que ela sofre muitas vezes, por um tempasso antes, né? E, assim, o que te chama a atenção quando você vai ver uma mulher antes desse diagnóstico da menopausa que tem que fazer reposição hormonal, assim, né? Eu acho que vale a pena de informação para os médicos, mas para as pessoas que estão nos vendo aqui, assim, quais são esses sintomas e como é que você faz como é que você vê, assim, prevalência dos pacientes? O Diogo sempre fala que o sintoma que você mais vê, assim, né, de climatério, de pré-menopausa, qual é mesmo? Alteração do peso, alteração do padrão de distribuição de gordura. Começa a acumular mais gordura na região abdominal. Mas diferente do que era antigamente. Exato. Eu sempre pego pacientes no consultório, é muito bom você falar isso, porque às vezes elas não percebem que isso já é uma alteração hormonal que já precisa ser tratada, né? Que aí a mulher com alteração do sono começa a ter uma insônia que ela não tinha, já começa a dormir mal, começa a ter essa alteração do padrão de distribuição de gordura, né? Um acúmulo mais de gordura abdominal do que o padrão diferente do que ela costumava. Visceral mesmo. Visceral. É o padrão Android. Porque, né, só se surgiu aquele pneuzinho, aí... É normal, é sem vergonhice, né? Aí é dieta. Então, o que elas mais percebem são os fogachos, né? Os calorões, que já está mais do que batido, né? Mas aí tem essas alterações anteriores, que às vezes vêm anteriormente a isso, que são a insônia, essa alteração do padrão de
de gordura abdominal, o ressecamento vaginal, que elas não percebem que isso pode ser já... Alteração de humor. Alteração de humor, irritabilidade, oscilação, né, de humor. Uma hora está muito bem, outra hora está mais melancólica e tal. E elas não percebem que isso pode ser que já é, né, uma indicação de tratar e de fazer... Eu acho que essa é a grande dificuldade de tratar a mulher. A mulher é muito resiliente, né, Nath? E vocês acabam, a mulher, ela assume várias funções, E ela acha que aquilo ali é do dia a dia. Do dia a dia. Que ela não está com sono porque ela está preocupada. Exato. Aí eu estresse com o meu filho que está doente. Não, é o trabalho que está me falando. Não, eu ganhei peso porque eu estou comendo mal. Aí vira uma bola de neve. Quando ela vai ver, ela está afogada. Exatamente. Mas tratar com o quê? Né? Porque isso é uma coisa assim, pô, você vai dar estrogênio para uma mulher que tá com esses sintomas, assim, né? Assim, a hiperdominância estrogênio. Porque é isso. Porque assim, e eu tô provocando aqui porque muitas vezes o que acontece ativa a receita de bolo. Obviamente isso acaba passando por um monte de médico, mas algum vai lá e tem a oportunidade de tratar, mas ele vai e ativa a receita do bolo, né? Que o combo lá do creme, né? Do gel de estrogênio. Isso. Gel de estrogênio e gel de progesterona depende de onde ele aprendeu a receita. Depende. Se ele aprendeu a receita com o dentista, ele vai fazer cagada. Ele vai prescrever gel de progesterona. Não vai fazer nada. Vamos falar. Porque assim, pelo menos existe um combo que pelo menos acerta a via, né? Que é o combo do estrogênio transdérmico e da progesterona oral. Pelo menos. E ali no caso do ressecamento é o terceiro, né, do estriol ali. Tópico vaginal. Mas assim, eu não vou nem discutir sobre isso, que isso a gente tá batendo ali, que a gente vê, né? Estrógeno oral com progesterona transdérmica. Eu já vi essa. Já vi várias. O cara consegue fazer a cagada completa. Com gosto. Estriol oral. Pô, eu falei, caceta, é isso mesmo? Estriol oral para tratar ressecamento vaginal. Assim, bota tudo no mesmo gel. O gel de progesterona, testosterona, estriol, estradiol. E assim, mas vamos assumir que o paciente escolheu ali, o médico, pô, conhece. Só que eu acho que tem que ficar claro o que é sintoma de hiperestrogenismo para que você não simplesmente ative o combo que você aprendeu, mas que você consiga repor e tratar também o climatério com dominância estrogênica. Esse que você falou, alteração hormonal, ganho de peso, isso é a característica de ali... Menopausa, sintomas de falência ovariana. Falência ovariana, mas assim, você repõe nesses casos também o estrogênio? Ou você... Sim, né? Repõe também. Porque o que eu tô pensando aqui é o seguinte, se esse paciente tá com sintomas de hiperestrogenismo, você vai dar estradiol para... Não, você diz nas mulheres com diagnóstico de hiperestrogenismo, lipedema, essas coisas, se você repõe o estradiol também. Não, exatamente, mas assim, é porque, por exemplo, esses sintomas que vocês falaram... Eu entendi o que você quis falar. Vamos ver se você vai pegar. A mulher, quando entra no climatério, ela faz 2 caminhos diferentes, né? Depende do que ela tem de base. E o que eu chamo de base? É o padrão menstrual básico dela antes. Se é uma mulher que tem dominância estrogênica e ela entra no climatério, ela vai piorar os sintomas de dominância estrogênica. Se é uma mulher que não tem dominância estrogênica, ela provavelmente, quando ela entrar no climatério na perimenopausa, ela vai abrir o quadro com sintomas de menopausa. Por que isso acontece? É a fisiologia do funcionamento ovariano. Primeiro, definição de perimenopausa. Falência ou senilidade do ovário. O ovário funciona e daqui a pouco ele começa a funcionar menos e menos e menos e menos e menos e menos e ele para. Quando o ovário começa a parar de funcionar, há uma ativação do sistema de feedback positivo e negativo da nossa glândula mestra central, que é a hipófise, que controla todas as outras glândulas do nosso corpo. Quando a glândula para de funcionar, o que acontece com a tireoide? Quando a tireoide para de funcionar, a hipófise aumenta a produção do TSH, porque o TSH aumenta a produção da glândula de forma para fazer com que aquele hormônio que está em falta, ele não esteja em falta. Com o ovário acontece a mesma coisa. Só que o ovário da mulher, quando entra no climatério, ele entra em curto-circuito. Ele ora funciona, ora ele não funciona. Eu costumo dizer numa consulta que é uma montanha-russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E aí, quando desliga, o que acontece? Desligou o ovário, ela começa a apresentar sintomas de falta do estradiol. E aí, a boa analogia que eu uso, que todo mundo que está aí vendo e também aqui no nosso podcast vai entender, é a analogia do controle sem bateria. Se você tem um controle remoto sem bateria e acabou a bateria, você quer mudar de canal, o que a gente faz? Você aperta o botão com força. Assim, porra, muda de canal, não tá funcionando, dá porrada nele. Aí o que acontece quando ele funciona? Ele pula 3 canais. E o que acontece com o ovário é a mesma coisa. Quando o ovário para de funcionar,
a tua hipófise começa a mandar uma enxurrada de LH e FSH, só que ele está fora da tomada, sem contato, a pilha está fraca. Só que você dá tanta porrada nele que de vez em quando ele dá um streamerica lá, ele funciona. Quando ele funciona muito mais do que ele produziria. Então você tem um excesso da produção de estradiol. Esse excesso é muito mais sentido pela mulher que tem dominância estrogênica do que da mulher que não tem. Ela reclama que o TDPM piorou. Exatamente, perfeito. Porque o meu ponto é exatamente esse, assim, né? Eu estava provocando porque, assim, eu entendo que os sintomas, eles têm relação, dá para perceber o hormônio que está faltando pelo sintoma. Sim. Então, por exemplo, né? Cara, numa paciente que não tem fogacho, por exemplo, que tem muito distúrbio do sono, né? Essa paciente, eu acho que cabe não ativar o combo e fazer primeiro a reposição ali com progesterona. Sim. Na verdade, essa é a primeira exatamente. Né? E aí eu tenho ali os fogachos e tal, que são clássicos do hipoestrogenismo, e aí você faz o estrogênio geralmente com o contrabalanço ali da progesterona. Né? Geralmente não, tem que ser. O problema qual é nesse ponto, Guilherme? Você foi perfeito na sua colocação. E é bom que todo mundo entenda o motivo disso, né? Quando a mulher ela tem um ciclo, a falência ovariana, a falência de produção de óvulos é mais precoce do que a falência, às vezes, do que a produção hormonal. Então, antes da mulher parar de produzir hormônio 100%, ela já parou de ovular há muito tempo, mas ainda tem um resquício da produção hormonal. E esse é o ponto. Se a mulher não ovula, ela não produz corpo lúteo. Se ela não produz corpo lúteo, ela não tem progesterona. Então, a progesterona é o hormônio que principalmente falta na mulher nessa transição menopausal, e normalmente a terapêutica mais eficaz qual é? Usar a progesterona cíclica. Você usa ela nos 14 dias. E é nessa fase que muitas mulheres ganham um antidepressivo. Um antidepressivo, por conta da questão do humor. A progesterona tem um papel muito importante de neurohormônio. Ela é convertida em alopregnanolona. E quem faz essa conversão da alopregnanolona é uma enzima que muitas mulheres usam, um remédio que bloqueia a função dela, que é a finasterida. A 5-alfa-redutase, que a mulherada usa e homens usam para diminuir a produção. Usa essa porra também, Usa para tratar a alopécia. Para diminuir a produção de DHT, que é responsável pela queda de cabelo, também atrapalha a conversão da progesterona em dihidroprogesterona e dihidroprogesterona em alopregnanolona. Então, a síndrome pós-finasterida acontece tanto em homens e mulheres e se classifica como se fosse uma menopausa. Cansaço extremo, fadiga, apatia, alteração de libido, alteração sexual. Então, a primeira conduta, e a Nath foi brilhante também em dizer, que é a reposição da progesterona cíclica, porque é o primeiro hormônio que falta, e a falta da progesterona está diretamente relacionada a distúrbios do sono e do humor, porque é o sistema nervoso central. Só que o distúrbio do sono, você precisa diferenciar qual é o tipo de insônia. A insônia da mulher que falta progesterona é insônia de indução, é a dificuldade em começar a dormir. Ela está mais irritadiça, o humor está pior, a cabeça não para de pensar, ela não consegue começar a dormir. A insônia da mulher com estradiol é a insônia de manutenção, é aquele despertar no meio da noite, 3 horas da manhã, pá, que acorda. pode ser cortisol também. Exatamente. E que, às vezes, ela desperta também por fogacho, né? Assim, Sim. Exatamente, esse é o ponto. Às vezes você não sabe se a causa foi o fogacho ou a causa foi a falta de estradiol. Mas repor em relação aos sintomas é muito importante. Sim. A progesterona ela tem um papel de controle do ciclo menstrual. Então, a mulher que tem ciclo anovulatório, ela vai ter atraso menstrual. Então, às vezes, a mulher está com sintoma de climatério, está faltando estradiol, já começou a diminuir a produção de estradiol, mas ela não tem atraso menstrual. A menstruação continua regular, ou seja, ela ainda está produzindo progesterona, ela ainda está tendo ciclos normais. Quando ela começar a ter atraso, significa que ela parou de ovular. Se ela parou de ovular ou está diminuindo ou tendo ciclos ovulatórios, a progesterona entra como um efeito muito importante para ela. Sim. É muito bacana, né? Isso, porque assim, a história de fugir dos combos, dos pacotes é fundamental. Então, assim, veja que, assim, eu acho que é uma área da medicina que ainda, né, tem como principal aliado do médico a história e basicamente a anamnese. Mas sempre. Mas porque é o seguinte, você não precisa fazer um exame para diagnosticar climatério e para começar ali, de repente, uma reposição hormonal. Você consegue identificar, inclusive, a falta de quê pelos sintomas. Né? E eu acho que isso precisa ser visto, porque existem médicos e assim, cara, alguém que ouviu falar em reposição hormonal e tal vai acabar fazendo besteira, né? Então, eu acho legal a gente poder explicar, olha, falta progesterona quando tem esse sintoma, falta estrogênio quando tem esse sintoma, né? Isso é fundamental, cara, porque a medicina se perdeu com questão de exame, né?
é muito frequente os pacientes e muitos médicos ficarem sendo leitores de exame. E o exame ele tem um nome, é exame complementar. E aí, pô, dosagem de progesterona, dosagem de estradiol, e assim, né? No liga e desliga, assim, não faz o menor sentido. E aí você, não, teu estradiol tá normal aqui, não vou repor, não tem nenhum sentido. Justamente foi o que o Diogo falou. Como a mulher, né, ela é ciclo, né? A mulher vive em ciclo. Então, aquele exame é uma foto daquele ciclo da mulher. Não é na verdade, ela é um vídeo. É a foto de um vídeo. É uma foto de um vídeo. Então, você não tem aquilo ali fidedigno que ela tá acontecendo todos os dias com ela. Né? Você tem uma ideia do que está acontecendo. Então, o exame é, como vocês falaram, é só complementar. Mas aí não é ele que vai ditar o que você vai usar de reposição ou não, né? Pode ser que em algum momento, por sorte, você pegue naquele momento uma foto que fala o seguinte, esse aqui eu já sei como é que vai terminar esse filme. Sim. Quando acontecer isso aqui, eu sei que vai acontecer isso. Já vi essa história. Já vi essa história acontecer. Já vi o Gladiador, por exemplo, mais 15 vezes. Eu sei você já sabe que naquele momento ali, que o Russell Crowe fizer aquilo ali, vai dar um ruim ali. Exatamente. É mais ou menos isso. Você tem padrões do exame de sangue que você vai ver. Opa, essa foto aqui eu já sei como vai terminar esse filme. Você consegue ver. Mas você tem a certeza do seu diagnóstico. Exatamente, mas não diagnóstico confirma. O diagnóstico é sempre clínico. Eu insisto muito isso para falar, cara, porque muito paciente, muito médico, muitos médicos, inclusive, eles ainda batem na tecla de que eu só vou tratar a mulher na menopausa quando ela parar de menstruar ou quando tiver um aumento de FSH e de LH. Calma, não é assim, bicho. Porque o período que dura a transição menopausal é uma eternidade de sofrimento para a mulher muito grande. E aí, né, tá antecipado sempre é melhor. A gente, né, eu quero fazer aqui a relação, porque a gente começou ali o podcast falando um pouco de hiperestrogenismo, a gente passou por reposição hormonal, e aqui eu acho que o grande recado é história te diz tudo, exame complementar, é só complementar mesmo, né, como o Diogo falou, e eu queria... No terceiro ponto, fazer uma conexão entre tudo. E aí, que é a história da síndrome metabólica. A gente sabe que assim, um paciente com síndrome metabólica vai ter muitos problemas, especialmente os distúrbios ali, né, cardiológicos, cânceres, mas agora, cada vez sendo mais conhecida a relação da síndrome metabólica com todas essas doenças hormonais. E para tratar obesidade, né, ou para tratar a síndrome metabólica que está relacionada à obesidade, cara, dieta é fundamental. E a Natália também, claro, né, como um bom médico, faz toda essa parte de emagrecimento, mas se especializou, né, especializou entre aspas, porque não existe uma especialidade nisso, mas se dedicou para isso, né, entendeu que, não adianta eu tratar, por exemplo, lá na fase de disfunção hormonal, ou lá no câncer, ou lá na doença cardíaca, eu preciso tratar isso antes. E aí, Natália, assim, eu quero te fazer uma pergunta, porque todo mundo, óbvio, emagrecer é difícil, né? O que você encara, assim, que foi game changing para você e que você acha que é para as suas pacientes? Por exemplo, foi tratar com farmacoterapia melhor, foi... saber que um paciente responde melhor a uma dieta, por exemplo, esse paciente que tem hiperinsulinemia, já tem a síndrome metabólica, ele provavelmente vai se beneficiar muito uma estratégia low carb, né? Mas o que mais te chama a atenção? Assim, a mulher que faz isso consegue efetivamente emagrecer, né? Ou isso não existe, eu estou viajando aqui, porque eu estou querendo destacar assim, um ponto principal nessa história. É a adesão terapêutica, é o comprometimento, é o tipo de dieta, é o fármaco, enfim, o que você enxerga como, sei lá, diferencial, como alguma coisa para a gente botar o foco em cima? Então, eu acho que assim, como você falou, né, a anamnese ali, a conversa com o paciente na consulta te guia para muita coisa. E é ali que eu vou saber mais ou menos como que esse paciente vai se comportar na dieta. Se ele vai ser um paciente que eu vou precisar ir mais para low carb, se eu vou precisar dar um pouquinho mais de comida para ele, porque é um paciente que tem mais fome. E nessa parte eu vou nessa anamnese que eu vou ditar mais ou menos para onde vai a minha conduta. Só que eu acho que quando o paciente tem o sucesso dele no emagrecimento, é quando ele realmente vira a chave, entendeu? Muitos pacientes vêm até a gente achando que a gente vai dar uma pílula emagrecedora, entendeu? E que não é que, eu vou no médico, vou esperar... Então, ele vai me emagrecer. Não, aconteceu isso com a Gabriela, minha esposa, assim, né? Ela, tá fazendo uma dieta, perdeu 15 quilos, ela fez um post lá no Instagram, porque
teve a ajuda do Diogo, eu tô junto com ela, e teve a ajuda da Maíra, que é personal, professora de educação física, do Saulo, do Dario, mas ela falou assim, pô, eu montei uma junta médica. Sim. Mas ela que fez o Exatamente. principal. Mas e no caso, que Se ela ela não montou... tivesse feito nada, não ia mas o caso nada. que ela, é o seguinte, quando ela fala que eu montei uma junta médica, é o seguinte, ela, pô, fez o curso do Saulo, por exemplo, de, né, das ilhas de estabilidade, para diminuir a ansiedade, ela teve consulta com o Diogo e tal, mas ela correu atrás de ver quais são os problemas dela e ela, pô, virou a chave. E aí ela recebeu muitas mensagens lá, assim, também, meio que, não assim, falando assim, né, mas a ideia era também, com essa junta médica, você pode ter acesso a esses caras todos e tal, aí assim fica fácil. Aí ela falou assim, pô, não fica fácil nada. A Gabriela deixou de viajar para Itália comigo, porque ela queria se manter no foco. E ela falou assim, pô, eu não vou, porque senão eu vou me perder lá, e agora eu tô super bem, então eu não quero me permitir, pô, fazer besteira, senão eu vou voltar me sentindo muito mal. Cara, olha isso, entendeu? Teve a oportunidade de ir para... Isso é consciência do processo. Assim. É o ponto mais difícil. E isso, o paciente que tem que ter esse conhecimento dele. Ele que tem que conhecer o corpo dele. Porque é o que eu estava até falando com a Mayra quando a gente estava vindo para cá. Tem muito paciente que acha que, tipo assim, ele, por exemplo, chegou no final de semana, fez a dieta bonitinha de segunda a quinta, chega no final de semana, mete o pé na jaca. Acha que aquilo não vai... Eu treinei a semana inteira, não vai acontecer nada. Mas ele tem que entender o corpo dele. Às vezes, um outro paciente faz bonitinho e tal, e foge um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele consegue emagrecer. Então, aquilo é o paciente que tem que entender o seu próprio corpo, né? O quão ele pode se permitir, entre aspas, entendeu? Porque, às vezes, a gente se permite um pouquinho e abre uma janela para entrar no mundo. Você falou 2 pontos são muito importantes. O primeiro é a adesão e o segundo é o que eu chamo da contagem de calorias, né? Que é o que acaba engordando e emagrecendo. Ninguém engorda ou emagrece por comer mais ou menos comida. A gente engorda por comer mais ou menos calorias. Existem estratégias que são mais restritivas, que geram mais desinflamação do processo, como foi o caso da Gabi. A Gabi teve um pós-Covid, ela estava com sintomas de pós-Covid, e para ajudar nesse processo de desinflamação, a dieta cetogênica, a dieta low carb, foi excelente para ela, porque teve um alvo terapêutico. Mas qual é o alvo terapêutico de todo o processo de emagrecimento? Adesão. Emagrecer é a parte mais fácil de todo o processo. Você pode emagrecer um paciente com dieta, remédio... Emagrecer é fácil, é só parar de comer. Exato. Isso pode ser feito com dieta, remédio ou cirurgia bariátrica. Mas você só consegue ter sucesso no tratamento da obesidade se você ensinar o seu paciente de alguma forma a fazer uma mudança do estilo de vida. É a parte mais difícil. Você pode ter acesso a todos aqueles médicos. E isso eu vejo. Tem um paciente meu que tem acesso a tudo que eu posso oferecer para ele e ele não emagrece. Por que ele não emagrece? Porque ele não mudou a questão comportamental. Isso não cabe a nós. Acho que você que vai emagrecer. Exatamente. O processo de emagrecimento ele é intercerizável. E o desafio de nós médicos qual é? Eu tenho que ajudar esse paciente a emagrecer, mas se eu ajudo demais, eu não gero aprendizado. Uhum. Inclusive, está na aula do MAP, que está muito bonitinho a aula do MAP sobre isso, sobre farmacoterapia da obesidade. Não pode deixar de ter essa aula, cara. Eu coloco um meme que é fantástico. É um menininho calculando e dando várias notas bonitinhas, assim, escrevendo no quadro os cálculos matemáticos. E depois é um outro menininho que, sem a matemática, o cara bota ali 1 mais 2. Aí o amiguinho dele fala para ele, faz assim, 3. Ele digita, ok. Ou seja, o papel do remédio, o papel da cirurgia bariátrica, o papel da dieta, eles são a máquina de calcular. Eu tenho que ensinar o paciente a calcular, mas eu não posso fazer com que ele só use a máquina de calcular, porque se eu tiro a máquina de calcular, ele não aprendeu lufas e vai reganhar durante o processo. Então, por isso que a gente fala, ninguém consegue emagrecer ninguém. Você tem janelas de emagrecimento que são falácias que muitos médicos charlatões acabam se envolvendo e falando que o meu protocolo de emagrecimento é melhor, e não é. Está só enganando o paciente. Não dá, né? Isso... Exato. O desafio qual é? Mudar. A Gabi, por exemplo, ela fez uma dieta low carb, mas ela está ainda precisando se manter na dieta low carb. Mas a gente sabe que manter uma dieta low carb durante muito tempo, ou ela incorpora isso como estilo de vida e fica bem, ou ela não vai conseguir manter isso durante muito tempo. Qual é o desafio que ela vai ter? E ela sabe disso. É fazer uma transição para manter uma baixa ingestão de carboidrato sem voltar ao que ela comia antes para fazer com que ela tenha adesão. Mas é impressionante, por exemplo... Né? Exatamente. Mas impressionante, assim, algumas coisas que estão acontecendo no processo dela que me chamam muita atenção. Cara, ela ficou assim, né, dieta low carb, ela teve uma dificuldade de adesão que ela precisou ser muito forte
nas 2, 3 primeiras semanas. Depois... Teve aquele problema de febre do carbo, fica doente. Mas depois disso... Mas não, assim, só deu uma baixa de energia e... né, sentiu com menos energia, ainda assim, né? Muita tentação ali, porque estava acostumado ali a comer um monte de coisa com açúcar e tal. Então, gera, né? Aquilo ali gera muita... É como se fosse mesmo uma síndrome ali de dependência, de abstinência. Depois, não deixa de ser. ela ficou ali mais umas 2 semanas melhor. E nessa fase ela falou algumas coisas pra mim assim, ó. Agora eu consigo achar uma fruta doce. E a fruta doce me satisfaz no meu desejo. Então, né, eu boto lá, assim, eu tenho que comer. No caso dela, ela se deu bem com 50 gramas de carboidrato por dia. Então ela tem a uva lá dela e tal, que ela pode comer e tal. E, cara, aquilo ali satisfaz ela depois de um período meio que de abstinência. Mas ela continuou um tempão sem energia. Sem se sentir bem, né? E agora, sem mudar a dieta, né, ela começa a... Parece que ela se adaptou mesmo ali à cetose, e aí ela voltou a malhar com tudo. Então, teve um timing das coisas também. Ela não teve um sofrimento, assim, mas as coisas que mais incomodaram ela. E ela falou assim, cara, depois que eu passei pelas primeiras 2, 3 semanas, ficou muito mais tranquilo. Então, às vezes, tudo que você precisa segurar a onda mesmo ali, cara, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas. Depois você consegue ter mais consciência mesmo. Só que esse período é período que tem as saidonas, né? Então, pô, a pessoa faz ali o carb durante a semana, a gente se dá um dia livre, aí, pô, plau, vai lá e chuta o balde. Você faz o pico de glicose e de insulina de novo aí. Então você começa o círculo vicioso de novo, vai ficar com vontade de comer doce e tal. Que agora ela já baixou bastante, né, a glicemia e a insulina dela, então por isso que ela não tá mais com esse... E outra coisa, assim, né, que aconteceu, que ela sempre teve muita resistência, né, e eu tô falando do caso, porque, assim, acho que a gente pode analisar, um caso que eu tô vivendo em casa, então eu tô conseguindo olhar para as coisas com bastante clareza. E, assim, a questão da pesagem de comida, cara, parece um capricho, etc e tal, mas, assim, cara, é fundamental. Métrica. Se você for fazer uma dieta assim, cara, pô, não custa nada ter uma balancinha, porque, assim, até por percepção, cara, a gente teve uma percepção de que a gente comia uma quantidade absurda em comparação. E aí você, assim, pô, eu comia com meus olhos, né? E aí ela começa agora a pesar e a adequar as porções, e aí a gente começa a ver, né, resultados em toda a casa, vamos dizer assim. Vai reaprender um novo hábito. É isso aí, cara. O grande desafio é esse, é reaprender. Beleza. Pô, é muito bom falar sobre isso. Eu poderia ficar aqui falando a noite inteira. Eu quero propor uma coisa aqui. Eu quero propor pelo menos uns 10 minutinhos de pergunta e resposta aí da galera que tá no chat. Perguntem, galera. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, tem muita gente que entrou e saiu. E aí depois... eu acho que... Mas perguntem. Se você tiver dúvida aí, cara, eu não vou achar as perguntas que ficaram aqui. Então, deixa eu fazer uma para começar. Opa, aqui, ó. Uma primeira pergunta. Então já era. Já não vou fazer. Pode falar. Pode usar a gestrinona para a menopausa? E aí, Nath, o que você acha? Pode sim. É meu orgulho, tá vendo? Pode sim. Inclusive, no implante, né, que quando a gente faz a reposição hormonal via implante, a gente uma progestina bem, com uma boa escolha para fazer a proteção endometrial, né, que seria da progesterona. Tá? Então, pode sim. Só que você tem que sempre, na mulher na menopausa, né, como a gestrinona ela é um hormônio que ele é antiestrogênico, né? Você tem que fazer, obviamente, a reposição de estradiol, senão você piora muito a vida dessa mulher. Excelente. Se você fizer só gestrinona. Eu sempre digo isso para todos, né? Inclusive para os meus alunos médicos e para todo mundo, que quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente pensa sempre em estradiol, e o estradiol ele é inegociável, e preferencialmente o estradiol precisa ser usado na via transdérmica.
A gente não pensa em progesterona, a gente pensa em progestágenos. E aí, dentro dos progestágenos, você tem progesteronas e progestinas. E uma das progestinas que nós temos é a gestrinona, que ela pode ser usada. Mas tem outras progestinas que nós podemos usar. Noretisterona, drosperinona, nomigestrel, levogenestrel. A gente tem uma série de progestinas que você pode usar. A própria dihidroprogesterona, também ela tem um efeito muito bom, você também pode usar. E depois você não pensa em testosterona, você pensa em androgênicos. E aí, dependendo do que você quer de objetivo clínico, eu tenho uma idosa com sarcopenia leve, a oxandrolona pode ser usada. Eu tenho uma idosa com uma sarcopenia e uma osteoporose, eu vou usar a nandrolona. Eu preciso melhorar só a questão sexual e a questão de massa muscular e a questão de ânimo, a testosterona ela entra aí. Então você tem um universo de uma análise combinatória que você pode fazer uma junção de vários pontos muito importantes. Nunca é protocolo, né? Exatamente. Individualizar. Esse é o segredo. O que não pode acontecer, que a gente está vendo acontecer, e é isso que me dá raiva, e eu estou fazendo uma série de postagens por conta disso. A porra da progesterona transdérmica, que tem uma série... Que aconteceu é muito nanotecnologia, Diogo. Pura, é nanotecnologia. Né? Mulheres com menopausa. Gestrinona pura, mas o que está me irritando hoje é essa questão de nanotecnologia, de bioidêntico, do caceta 4 e progesterona transdérmica nas mulheres. Galera, isso não faz o menor sentido. Recentemente, não protege o útero. Não protege o útero. Recentemente, a galera que quer cuidar o shape da cárie. Exatamente. Recentemente, um médico barbudo com 1 milhão de seguidores... Deve proteger da cárie. Então. Deve proteger da cárie, porque dentista usa, né? Vai que funciona. Recentemente, um médico barbudo se botou a parcimônia. Ele teve a cara de pau de dizer que progesterona causa câncer e progesterona causa toxicidade hepática. Segundo o gênio, ele fala que a progesterona, por passar pelo fígado, causa toxicidade hepática. Pois é. Então, a Coca-Cola, a água, tudo que passa pelo fígado que você ingere causa toxicidade hepática. Nem tudo que você ingere pela boca tem, apesar de ter primeira passagem hepática, leva a toxicidade hepática. Eu recomendo todos vocês que estão aqui e estão ali acessarem o banco de dados do PubMed chamado LiverTox. O LiverTox é um banco de dados de tudo que causa toxicidade hepática no mundo. E você bota lá progesterone, que é a progesterona em inglês. Você vai ver, a progesterona não causa toxicidade hepática. Ela não tem nenhum nível de toxicidade hepática. Em alguns casos de sobredosagem, de doses maiores do que 500 miligramas via oral, você tem alterações transitórias da função hepática. Ela não é tóxica para o fígado. E o pior, ele argumenta isso para passar a progesterona transdérmica. E a progesterona transdérmica, sabidamente, com toda a segurança do mundo, Petra Stutt é a mulher que mais estuda sobre isso no mundo, ela bate o martelo de forma veemente. Não existe segurança para a proteção endometrial. Então, por que raios? Por que merda de raios insistir numa via que não tem segurança? Seu objetivo é o hormônio. Eu quero a progesterona, eu não quero a via transdérmica. Eu acho que porque a progesterona vende na farmácia. Exatamente. E Big Pharma é o problema. E começa todos os mas o que eles fazem? Eu já vi médica que tem farmácia de manipulação dizendo mesmo. Mas dentista que tem farmácia de manipulação dizendo mesmo. Por quê? A Big Pharma é ruim, mas compra na minha farmácia que ela é baratinha. Mas eu juro pra você que eu tive aqui a inocência de achar que eles estavam meio que confundir as informações, né, ali do WHI e ter aplicado na progesterona, mas o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Existe um confundimento do WHI em relação a isso, que é a questão da progesterona causar câncer. Que esse animal também fala a mesma coisa. Ele fala que a progesterona causa câncer. E esse animal, depois, né? Bloqueou, a medicina funcional... Eu tô com uma raiva porque ele bloqueou o Guilherme. Eu queria falar mais, mas ele não deixou eu falar mais. E aí a medicina funcional aí sofre porque assim, a galera que manda uma mensagem errada. Desinformada. Né? Foi isso que eu falei lá no início. A questão do tratamento do intestino ela é mal vista porque a galera que pegou o rumo da medicina funcional, ser inimiga da medicina tradicional, acha que isso aqui tem um protagonismo que não tem. E aí você assume uma responsabilidade. Exato, e você assume uma imbecilidade que bota em risco muitos pacientes, que é exatamente o que está acontecendo com a bodega da progesterona. Então, o que acontece? Ele também, esse mesmo animal, no mesmo vídeo dele, ele fala o seguinte, que a progesterona aumenta a chance de câncer. Fonte, vozes da minha cabeça. E aí sim, aí ele ouviu o WHI e não sabe aonde e associou aqui. A progesterona causou câncer. Não foi a progesterona que causou câncer, foi uma progestina específica que causou câncer, que é a amiodraxiprogesterona. A amiodraxiprogesterona ela atua em receptor de glicocorticoide e a gente sabidamente hoje sabe que o problema não é a progesterona e nem outros progestágenos. O problema é a amiodraxiprogesterona. Então você que está aí,
Deixa eu contar um negócio pra você. E você que tá aqui também, esses que estão presta aqui atenção no que eu não vou são falar pra você. prioridade hoje, não. Não segue médico que fala besteira independente do nível de seguidores dele. Eu tenho 1 milhão de seguidores, isso não é métrica de qualidade. Eu tenho 180 mil seguidores, isso não significa nada. O que significa é evidência e ciência. Medicina não se constrói com autoridade de rede social. Medicina se constrói com evidência e segurança clínica. Então, muitos desses médicos têm 1 milhão de seguidores, 700 mil seguidores, 2 milhões de seguidores e só falam merda. Mas essa merda que eles falam bate no ouvido do leigo e faz lógica. Só que essa lógica, apesar de fazer sentido para ele que estuda pouco e para vocês que são leigos, bota a saúde de vocês em risco. Como é usar a progesterona transdérmica? Coloca a saúde de vocês em risco e pode comprometer toda a reposição hormonal da mulher. Com um argumento simplório, a progesterona transdérmica não passa no fígado e quando passa, assim, é realmente o buraco é mais embaixo. Nenhuma argumentação que ele usa. Aí tem alguém aplaudindo aí, ó, a sua Deixa eu ver mais linda perguntas. fala e vamos ver se tem mais pergunta. Osteopenia, 52 anos, tem indicação de testo, Nath? Osteopenia. Osteopenia o quê? Com 58 anos, ferro. tem indicação de testo? E aí? Mulher? Mulher. Não. Nenhuma. Não é uma indicação de testosterona, né? Não. Primeiro, a indicação de uso de androgênicos como terapêutico adjuvante na menopausa é na osteoporose, Sim. no pós-menopausa. A causa da perda de osso na mulher com 58 anos, que provavelmente está na menopausa, é exatamente a falta da reposição hormonal, a falta do estradiol. Do estradiol, né? Assim, Só que se a mulher já tem osteoporose ou osteopenia, se eu usar o estradiol, eu reparo o osso dela? Não. Eu evito ela continuar perdendo. E aí a única terapêutica anabólica que a gente tem com eficácia clínica são os anticorpos monoclonais e os esteroides anabolizantes. E aí, assim, né, uma questão que acaba meio que entrando. Vou fazer uma reposição hormonal, também é uma coisa que eu vejo muito. Cara, a mulher que vai começar a reposição hormonal reclama que tá cansada ou que o libido não tá bom e sem um refino na anamnese, né? Acaba ganhando uma testosteronazinha também junto. Uhum. E aí eu pergunto para vocês, né? Quais são as verdadeiras indicações da testosterona, da reposição de testosterona? Isso é uma coisa falada sempre, né? Mas eu acho que vale a pena a gente repetir. E eu já sei que o Diogo vai falar assim, peraí, essa indicação é até agora, os outros cenários clínicos não são contraindicações, eles precisam ser estudados. Ele vai falar assim, né? Vai tocar no nome da Susan Davis, vai falar que... né? Mas assim, né? Isso é muito legal falar, porque a questão de ser falta de indicação formal não significa que é contraindicação, que é o que ele fala, né? Exato. Simplesmente não foi estudada ainda porque não tinham segurança nas doses mais altas que agora a gente já tem. E o que eu acho, né, como um bom aluno aqui, é que esse é um raciocínio que é importante ser deixado claro para abrir a cabeça das pessoas. Mas, por enquanto, né, o que a gente tem de indicação mesmo ali para testosterona? Como é que a gente olha para essa falta de libido, sabe? É só dizer assim, eu tô com pouca vontade de ter relação sexual. Então, não é bem assim, né? Somente uma queda da libido que vai ter, que é a indicação da testo, né? A testo, a gente tem a síndrome do desejo sexual hipoativo, né? Que não é a mulher que, mesmo quando estimulada, ela não consegue chegar ao orgasmo, né? Não consegue ter desejo, prazer. Né? Tem prazer naquela relação. Ela tem dificuldade naquilo. E aí, sim, é uma indicação da reposição de testosterona, além da deficiência androgênica, né? A mulher que fica com uma fadiga muito extrema, né? Não sabe nem de onde vem aquele cansaço, está fazendo as mesmas coisas que ela já fazia no dia a dia, mas que agora ela já não está dando conta mais, né? Está tendo uma sonolência diurna muito exacerbada, tá um cansaço extremo daquele dia a dia dela. Aí também tem uma indicação. E isso é muito bom a gente fazer essa associação, que é a mesma associação com a progesterona. Se a gente fizer a mesma associação com a progesterona, vão dizer para mim, mas você está falando da testosterona. Não tem evidência, mas existem outros benefícios além do uso. Sim. Existem. É o oposto com a progesterona. Eu tenho benefício comprovado numa via da progesterona via oral. Eu não tenho outros benefícios de usar a transdérmica. Eu não tenho outro benefício, eu não tenho por que usar. Então é um negócio que não faz o menor sentido. O único sentido que eu vejo, e eu já tentei pensar, inclusive do lado de quem está prescrevendo isso, sem ser o lado econômico, e não achei.
Eu só acho o seguinte, é um interesse econômico porque ele, ao manipular a progesterona via transdérmica, ele ganha o picholezinho da farmácia de manipulação ali que vai pingar no bolso dele depois. Porque não há motivo. Eu digo muito isso com a gestrinona. Eu não indico implante de gestrinona, eu indico a gestrinona. Eu tenho inúmeras pacientes que se dão bem com a gestrinona via oral, via vaginal, e fica com a gestrinona via oral e via vaginal. E elas perguntam, doutor, preciso mudar? Eu falei, não, você está ótima, não tem nenhum motivo, você vai continuar na via oral. Por que eu vou aumentar o custo sem ter necessidade? O que a gente quer como objetivo é o hormônio. A mudança da via de utilização do hormônio não altera o mecanismo de ação, mas altera a concentração plasmática e o efeito clínico que você tem, mais intenso ou menos intenso. Analogia clara e simples. Se você tem uma pneumonia não grave, eu tenho uma pneumonia hoje, eu vou tomar clavulin, via oral, eu vou ficar em casa 7 dias e estou bem. Agora, se eu tenho uma pneumonia com choque séptico pulmonar e fico inflamado e hipotenso, eu vou para o hospital, vou ser entubado e vou receber o mesmo clavulin venoso. Por quê? Porque eu preciso de mais droga, mais fármaco, de mais biodisponibilidade. Quando você altera a biodisponibilidade do fármaco mexendo com isso, você precisa entender que cada via gera biodisponibilidade diferente. A via transdérmica tem menor biodisponibilidade. Ou seja, ela se torna ineficaz para o grande objetivo clínico que é a proteção endometrial. Mas a via transdérmica na mulher que não tem útero é ótima. Por quê? Ela não sofre a ação da proteção. E quando você passa na pele, você tem uma maior expressão exatamente da 5-alfa-redutase, que converte a testosterona em alopregnanolona. E você tem mais efeito no sistema nervoso central. Então, olha como as coisas são. O desconhecimento dos integrativos, eles ouviram o galo cantar, mas eles não aprofundaram 1 centímetro na pesquisa científica deles. Eles acham, não, então, a progesterona transdérmica é muito superior. É superior em determinados casos, para algumas pessoas e não para todas, quando a mulher não tem útero. A mulher precisa não ter útero para você poder usar isso. Ou você está fazendo ela antes de fazer o estradiol. Se você está usando o estradiol, você obrigatoriamente, se for usar progesterona, oral ou vaginal. Perfeito, muito bom, muito bom. Quer mais uma? Deixa eu ver. Mais perguntas. Vamos fazer aqui a última para a galera aqui. E a gente vai encerrar com chave de ouro. Mas eu acho que uma das coisas, enquanto a gente pega as perguntas... Essa aqui é para a Nath, ela vai gostar. Ó. Então fala aí. 50 anos. Mãe e tia tiveram câncer de mama. Posso fazer TRH? A história familiar é uma contraindicação formal ao câncer de terapia de reprodução? Boa, Nath, isso aí. Não é. Tá? Não é. A não ser que você tenha a história sua, né? Mas Agora, da pessoa que vai representar. Só uma coisa. Isso não significa que você pode. Eu sempre falo assim, nunca comece uma pergunta na rede social com posso. Porque posso é um verbo que, né, se diz respeito ao eu. Né? Você pode, você é livre. Né? Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Mas aí, a nossa resposta, ela tem que ser sempre, né, assim, olha, como foi dado. Não é uma contraindicação. Se você pode, é outra história. Sim, né? Aí tem que avaliar todo um... Não, mas é só porque... Deixar claro. É importante falar. Mas siga que eu te interrompi. Então, como o Guilherme falou, contraindicação não tem, né? Mas, como ele está falando também, a gente precisa avaliar, né? Você individualmente, né? Fazer exames também, para ver se você tem... Né? Antes da terapia de reposição hormonal, eu sempre peço para os pacientes todo o preventivo ginecológico, né? Mamografia, ultrassom, tudo mais. Porque é o que eu falo, sempre na consulta. Gente, o hormônio, ele não causa o câncer, mas se você tiver alguma lesão, ele pode aumentar. Exatamente, né? Ele vai aumentar. Nath. Então, a gente precisa pesquisar essa mulher, né? Estou falando de mulher porque... Mas é isso, né? é o câncer de mama. Mas a gente precisa pesquisar bem essa mulher para ver se ela realmente não tem nenhuma lesão pré-cancerígena, alguma coisa que a gente precisa investigar melhor para poder começar essa reposição hormonal com segurança. Excelente, Nath. Eu gosto de usar uma analogia que eu vi uma vez o post do dentista que foi preso e até fiz um vídeo sobre isso também, que é interessante. Ele fala o seguinte, nunca vi menina de 15 anos ter câncer. Que é onde ela tem mais estradiol. E aí vem outro desconhecimento absoluto do que a gente está falando. Não é o estradiol que causa câncer de mama. O que causa câncer de mama é a metoroxprogesterona. O estradiol, ele só é um fator de risco na mulher que
tem uma alteração em uma doença ativa neoplásica. E qual é o motivo do surgimento dessa doença ativa neoplásica? E na maior parte das vezes são alterações genéticas, que é as alterações do BRCA1 e BRCA2, que dão origem a cânceres ruins. É o triplo negativo, que acontece em mulheres mais jovens que não têm um fator ideal de causa, ou a obesidade e a inflamação, que são os grandes fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Então não é o hormônio que causa. Eu acho que assim, isso é uma coisa que eu adoro falar, assim, né? Antes de se preocupar se o hormônio vai causar câncer, faça a pergunta: eu tô tomando Coca-Cola toda semana? Exato. Porque isso aí é uma... Como o nível de estresse todo dia. Assim, pô, quanto de açúcar tô dormindo bem que eu como. Cara, pô, mas você não, né? Você provavelmente vai entrar o que eu tô falando por aqui e sair por aqui. E vai continuar se preocupando com isso. Exatamente. É sempre assim, né? É o suplemento que vai causar mal, é o hormônio que vai dar problema, sendo que, assim, cara, a prateleira de um supermercado é algo, talvez a coisa mais cancerígena que existe, boa, né? Então, e tá ali, ó, você tá pegando câncer e comendo, e tá preocupada ali. É claro, eu tô aqui exagerando, mas para mostrar que o foco da preocupação, ele precisa ser outro, né? Assim, o foco principal. Claro, pô, é óbvio que você quer saber se o hormônio aumenta ou diminui a chance de um câncer, mas só faz sentido isso como preocupação principal depois você tiver uma vida toda ajeitada. E aí eu queria falar, para aqui não vai valer, né? Mas acho que para aqui, que você que está ao vivo vai valer, é aqui a gente vai ter um MAP. Nossa 4ª edição do MAP, a 2ª edição sobre saúde da mulher. Se você é profissional da saúde, se você é médico, se você é nutricionista, você tem que estar presente, porque a gente vai falar sobre vários temas como esse no MAP, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de março, aqui no Rio de Janeiro. Se você quer saber mais... E vai ter aula sobre reposição hormonal no MAP? Vai ter aula sobre reposição hormonal. Vai ter aula sobre obesidade no MAP? Vai ter aula sobre obesidade. Sabe quantas aulas eu vou dar no MAP? 5 aulas eu vou dar no MAP e o Guilherme vai dar 5 aulas também. A gente assumiu de novo essa responsabilidade do MAP, que eu acho que vocês querem ver a minha aula e a aula do Guigui. Então, vocês querem ver a gente falando. Então, a gente assumiu essa responsabilidade de trazer mais aulas. A gente vai falar sobre temas como reposição hormonal, lipedema e climatério. Eu vou dar essa aula, é uma aula inédita que eu nunca dei. Saúde cardiovascular na mulher da menopausa, o papel do estradiol e da testosterona. Uma aula de novo sobre farmacoterapia da obesidade, que eu vou dar de novo, reformulada com aspectos mais modernos. E várias outras aulas a respeito de saúde cardiovascular e obesidade. Então, você que está aí e quer aprender mais sobre hormônio, obesidade, não deixe de se inscrever no MAP, porque está imperdível. O link está na página do Guilherme e na minha página. Exatamente. E assim, né? O MAP a qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, vai ter lá na nossa bio do Instagram ali o link que vai te levar para o MAP, né? Porque a gente tá... Tô perguntando qual a arroba do Guigui. Dr. Guilherme Peck. O Guigui é Guilherme Peck. Olha só. PSC. Você quase me ferrou um dia desse, hein, cara? Por quê? Porque a patroa um dia falou assim... Quem tá te chamando de Guigui? Quem tá te chamando de Guigui? Aí você fala o Diogo. Não foi... E pior que não foi você. Foi... Quem é que foi? Foi o Flávio. O Flávio que é teu aluno, entendeu? É mole? Chamou de Guigui. Quem tá chamando o Guigui de Foi Guigui? mesmo, entendeu? Então, Só eu e a Gabi podemos chamar ele de Guigui. É mole. Mas, bom, minha gente, né? Estamos encerrando aqui mais essa edição do podcast MAP. E aqui eu queria pontuar, a gente, né, falou um pouco sobre estratégias de emagrecimento, um pouco sobre o que eu estou vendo na prática, sobre dieta low carb. A Natália... Eita, engasguei. A Natália falou um pouco desse processo de adesão, né, assim, da famosa virada de chave. A gente falou sobre reposição hormonal em diferentes cenários, falou de reposição hormonal ali na juventude, vamos dizer assim, né, com as doenças ali mais relacionadas a síndrome de dominância estrogênica e na menopausa, no climatério e na menopausa. Exato. Aí a gente falou bastante, inclusive, né, sobre papéis de outros hormônios ali na menopausa, por exemplo, da testosterona, quando eu tenho um desejo sexual hipoativo também, e
né? Geralmente tendo benefício secundário na fadiga. O estradiol, principalmente, tendo um benefício importantíssimo secundário na questão ósseo-muscular. Então, se você está pegando isso aqui, passando nesse momento, volta e vale a pena dar uma olhada. E, claro, eu quero terminar passando a voz para a doutora Natália, nossa convidada, fazer as suas considerações finais. E agora o microfone é todo seu, você falar o que você quiser aqui para a gente. Não, a gente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, fazer esse podcast, tá? Mas, gente, ó, vocês que estão aí assistindo na live, vão no MAP, que realmente muda, né, vira a chave da gente, que é do profissional de saúde, que atende, né? E deixar meu Instagram para quem quiser me seguir, quem quiser, sei lá, me doutora conhecer Natália, mais. arroba doutora Natália Bandeira com TH, botar né? Sem TH. Sem TH, Natália Bandeira sem TH. Tudo junto. Vamos botar na descrição, claro, né? A gente vai botar na descrição do vídeo. Alô, produção, hein? E agradecer, tô com vocês sempre que quiserem. Maravilha. A gente vai fazer, e aí, um movimento tem surpresa em relação ao podcast, e a gente vai... Eu já ia... Quase que eu me adianto aqui e falo as coisas, mas deixa pra lá, que não vou anunciar depois. Diogão, o microfone também é todo seu, para você falar o que você quiser e encerrar mais um podcast. Porque Obrigado. Eu acho que... Né? Dei orgulho, mentor. Mas orgulho. muito. Estão falando aqui, tá todo mundo elogiando, eu tô só falando assim, a Nath arrasa, isso aí. Isso é uma das coisas que a gente acha fundamental. Mais uma vez eu falo aqui. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. A gente demorou um pouco para entender e encaixar como é que era uma estratégia que as pessoas que estão com a gente, que são muito boas, sejam ouvidas também. E aqui esse formato funcionou muito. E daqui saem, né, cortes, daqui você sai ali com seguidores. Eu acho que aqui também começa uma jornada, né, de poder contar com o time do MAP, comigo, com o Diogo, para realmente tudo, inclusive, né, para ajudar que a sua marca, que é uma marca valiosa, você trouxe informações super valiosas para ajudar a alavancar essa marca, que é a doutora Natália, para voar. Não é não, Diogão? Exatamente. Primeiro, agradecer a Nath, né? Um orgulho. A Nath é uma das primeiras alunas da minha turma da mentoria, está com a gente até hoje. Orgulho imenso. Obrigado, Nath, por estar aqui. O que eu queria falar, eu já falei, eu botei para fora todo o meu ódio com o barbudo e com o dentista. Você fala com essa vozinha ridícula? Eu não posso falar. Fofinho? Nath, que não sei o que. O que acontece cara, contigo? Eu sou fofinho, cara. Eu chamo você de Guigui, cara. O que acontece com você? Você tá meio esquisito, hein, cara? Porra. Eu chamo você de Guiguizinho, Parece cara. aquele troglodita que eu conheci. Nath, obrigado mais uma vez por você estar com a vocês. gente. Foi ótimo, parabéns. Muito orgulho de você, de verdade. Você sabe disso. O que eu queria falar, eu já falei. Já botei pra fora todo o ódio que eu tinha pra falar do barbudo e do dentista. E então, se você quiser ouvir um pouquinho mais de ódio do Diogo, de informação... Não, eu sou fofinho. Não, mas a gente sempre tem um momento em cada podcast que a gente dá uma belíssima de uma cutucada em quem merece, né? Então, Exatamente. Todo podcast a gente deu cutucada em alguém. exatamente. Então, a gente inaugura aqui o quadro Cutucada. Olha, eu gostei. Gostei. Que vai acontecer em todo podcast, vai ter um momento Já tô cutucada. imaginando a varinha cutucando. Vai ter um momento Cutucada. E esse é um quadro novo que vai acontecer a partir do próximo podcast. Então, se aguarde aí e esteja conosco. Valeu! Valeu, galera. Valeu, Beijo. gente. Obrigada.